E aí galerinha, tudo bom? Fazendo mais um videozinho aqui rápido. Esse aqui acho que vai ser mais rápido. É só para mostrar um pouco dos trabalhos que eu faço, né? Os desenhos que eu faço, o tipo de desenho, alguns materiais que eu utilizo. E meu canal é dedicado mais ao pessoal que está aprendendo a desenhar. Então, realmente iniciante, às vezes pessoas que querem entrar, não sabem nada de desenho e querem aprender. Então é mais dedicado a esse tipo de pessoal. E claro, algumas pessoas que já desenham, que já estão no desenho, mas ainda estão naquele nível iniciante, né, digamos assim. Então, queria mostrar um pouco do meu trabalho. Mas antes de tudo, gente, queria que se vocês gostarem do conteúdo, estiverem gostando dos vídeos, das dicas que eu estou dando no canal, compartilhe, curta, principalmente pode apertar o dedo no like aí se vocês gostarem, comente, se tiver alguma dúvida pode mandar algum comentário ali com alguma dúvida que eu vou estar respondendo. E é isso, vamos lá, vou começar mostrando aqui alguns desenhos que eu faço, certo? Desenho quase de tudo um pouco, então desenho desde de realismo, cartoon, realismo colorido, preto e branco, o hiperrealismo eu ainda não é muito meu estilo no hiperrealismo, então eu paro ali no realismo. E hoje eu vou estar mostrando alguns desenhos, certo? Esse primeiro aqui que eu vou estar mostrando é um Vegeta instinto superior. Aqui foi um teste que eu fiz com os lápis de cor que eu tinha comprado. E pra quem não sabe, essa folha aqui, gente, ela é um chamequinho, não é folha cara. Não acho que eu fiz esse desenho num canson ou num papel mais caro, que não foi. Isso aqui foi um chamequinho, papel 180 gramas. Ele é mais grosso que o convencional, que o ofício normal. Aí aqui ele era um A4, eu fiz só o corte e fiz o desenho, certo? Fiz esboço, trabalhei o desenho todo no lápis de cor somente. E uma caneta Bic para fazer o contorno. Então é um desenho que não gastei praticamente quase nada. Os lápis de cor que eu utilizei nesse desenho aqui foram Ecolapse, Faber-Castell. Aquele que tem uma parte de cima uma cor, a parte de baixo outra. Gente, muito barato, coisas muito baratas. Olha o efeito que ficou nesse Vegeta. Então o que eu quero mostrar aqui é que você não precisa ter materiais de primeiro mundo, coisa muito cara. Com coisa básica você consegue fazer muita coisa legal. Aí vou partindo agora para esse aqui. Esse aqui é uma Sailor Moon. Aqui eu já faço uma mistura. Geralmente meus desenhos têm uma certa mescla. Eu costumo misturar o quadrinho, o anime, dependendo do tipo de desenho que eu esteja fazendo, com o realismo. Eu utilizo muito dos efeitos do realismo, dos efeitos de sombra, de luz, de esfuminho, para dar um tom de pele, um tom de brilho no olho, ou alguma coisa mais simétrica, certo? Essa aqui é uma Sailor Moon que eu fiz. Agora vai começar praticamente boa parte do tipo de desenho que eu faço. Geralmente eu gosto muito do PB, desenhos em preto e branco. Então sempre faço teste com alguns materiais, com alguns estilos que eu vejo pela internet e eu boto em prática. Esse aqui é um deles, certo? Aqui foi caneta nanquim que eu utilizei, um piloto daqueles piloto de quadro branco, né? Aquele piloto mesmo mais escuro, preto, e lápis e borracha. E alguns efeitos que eu utilizei, como o brilho do olho, alguns brilhos na boca dela, foram feitos com caneta gel branca. Esse aqui fiz recente, esse aqui é bem recente. Também foi feito o esboço todo no lápis. E aqui foi feito todo na caneta. Aqueles pilotos mesmo, vou mostrar até para vocês. Nesse piloto aqui, ó, que eu utilizo. Ó, esses pilotos aqui que risca em quadro negro. Eu utilizei esse piloto aqui para fazer os detalhes mais finos. E detalhes com lápis, borracha. E um piloto mais grosso. Eu uso os dois quando é um efeito mais em uma área que exige mais cor. Aí eu uso esse mais grosso aqui. Que são pilotos recarregáveis, que você coloca a ponta assim, ó, mais larga. E é muito bom fazer essas áreas. E eu tenho a nanquim também. A nanquim, que é essa aqui, gente, ó. Ela é uma caneta nanquim, essa aqui é a Unipin. Essa aqui é a número 6. Essa aqui é a número 6. Certo? Ó, uma pontazinha bem fininha. Para fazer alguns detalhes mais finos. No caso eu usei muito dela nesse desenho aqui, ó, da Sailor Moon. Certo? Mas é tudo material barato, gente. Os lápis que eu costumo utilizar nesse tipo de desenho, tanto nesse quanto nesse, que são os desenhos que exigem um lápis com tonalidade melhor, esses da Faber-Castell, gente. É um lápis barato.
Deixa eu botar aqui uma folha branca para vocês entenderem qual lápis que eu estou utilizando. Ó, são esses lápis aqui, eles têm uma tonalidade. Esse aqui em específico, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Ó, esse aqui em específico, ele é um 8B, certo? Uso bastante 6B, 8B, para dar efeitos de sombra, de luz. Ele é muito bom para fazer esses efeitos assim mais... Tem um risco bem legal. Utilizo muito ele, ou então 6B, ou o 4B, que esse aqui é um 4B. Mesma empresa, Faber-Castell, verdezinho com detalhe dourado. Lápis muito barato, tudo você encontra em qualquer livraria aí pelo país, certo, gente? Outro desenho que eu fiz, eu gostei muito desse Nazgûl aqui, ó. Ficou bem legal mesmo, bem diferente. Os efeitos dele, ó. Se reparar. E o outro é essa Mulher Maravilha. Deixa eu dar um zoom out. Ó. Esse aqui foi uma collab que eu estava participando, da DC. E aí eu fiz essa Mulher Maravilha também, muito bom. Feito também todo no nanquinho, contorno, piloto e lápis. Os lápis técnicos. Aqui eu usei o 6B. Aí ele fica esse efeito bem legal, ó. E aí, para dar esse efeito de luz, esse efeito de luz que tem aqui no braço, ó, esse efeito de luz que tem aqui nas costas dela, na silhueta dela, nas partes metálicas, é feito com borracha, gente. Então, é uma área que eu passo o lápis e depois passo só o contorno da borracha. Geralmente, eu utilizo isso aqui, ó. É uma caneta borracha, gente, é baratinha também. Aí eu faço só o corte na ponta dela, para ficar mais pontudo, e faço os efeitos de sombra. Eu vou apagando a área que eu quero que fique mais branco, que é como se fosse a área da luz batendo. Você pode fazer isso no metal também, efeitos de metal. Você vai fazendo degradê com lápis, áreas mais escuras escurece, áreas com tom de cinza mais claro você já vai medindo a força até ganhar esses efeitos. E o resto de efeito de sombreamento, feito com esfuminho e papel higiênico. Gente, você pega um pedaço de papel higiênico normal mesmo, desses que a gente... Precisa ser caro, um pedaço mesmo de papel higiênico, você dobra a pontinha e usa para fazer os efeitos de sombra. É bem simples também, e é um desenho que foi feito na mesma folha. Esses desenhos que eu estou mostrando para vocês, tudo é feito na folha chamequinho, gente, 180 gramas, então uma resma de 50 folhas é baratinho, cara. Não é nenhum papel caro. Esse aqui ainda é mais barato ainda, esse é um Veigar, para quem joga League of Legends. Esse aqui foi um rabisco, para ser mais exato. Eu não me preocupei tanto com detalhe. Esse aqui foi feito em uma folha de caderno de desenho, gente. Esse caderno de desenho escolar, de R$9, R$12, dependendo do local que esteja vendendo. E você olha, ó, o Veigar do League of Legends. Fiz todo ele no lápis, caneta, um nanquim, piloto. Efeitos que exigem que tenha uma luz ou um detalhe mais metalizado, eu usei a borracha. Bem diferente, né, gente? E a folha, gente, cara, desenho barato, qualidade, você consegue e não precisa gastar muito dinheiro. Esse aqui já é um realismo. Essa daqui é a Angelina Jolie e ela já tem um traço mais realístico. Já trabalhei já mais sombra nela, efeito de esfuminho que eu utilizei algumas ferramentas que eu utilizo para colocar sombra, pincel. E uma ferramenta que eu uso muito para quem conhece, é isso aqui, gente, ó, para dar efeito de sombra. Ele cria um efeito de esfuminho. Isso aqui é aquelas esponjinhas que a mulherada usa para maquiar, né? E aí eu consegui uma. E aí eu faço só os efeitos. Tipo, eu faço o contorno do lápis bem clarinho e vou puxando ela, espalhando ela. Ela dá esse efeito mais... Deixa bem suave, como se fosse um tom de pele realmente. Bem legal. Bem diferente. Aí aqui eu já fiz uma caveira mexicana. Esse aqui também todo na caneta preta, lápis, um efeito da caneta em gel nos olhos. E aqui é como você vai aplicar o sombreamento, os tons de preto chapado, de um preto mais claro, os tons de cinza. Essa daqui também, essa aqui é a Catarina do League of Legends. Para quem conhece o personagem, o jogo. Ela é... Cara, foi um personagem que eu achei muito massa. Gostei da arte quando eu encontrei essa arte na internet. Aí eu, não, vou reproduzir ela. Também toda no preto e branco.
É um desenho já todo chapado realmente, tanto mais no preto e os tons de cinza dando um degradê de efeito de sombra. Observe a barriga dela, esse efeito da tatuagem dela nas costas ali, essa silhueta dela. Detalhe nessa parte aqui do busto dela, né, dos seios dela. Você conseguir um efeito mais de sombra mesmo. Muito, muito bom. Pronto, para quem não me conhece, eu faço esse tipo de desenho, gente. Eu tô dando dicas na internet, eu dou muitas dicas de quem está começando a desenhar, dicas para estar desenvolvendo, principalmente quem não tem experiência nenhuma no desenho e quer aprender, quer desenvolver, quer entrar nesse mundo do desenho que é muito massa, cara. Então siga aí meu canal, vocês vão aprender muito, vai ter muita coisa nova e coisas diferentes do que a gente já está acostumado a ver aí na internet, né? Tem coisas que são muito complicadas, principalmente para quem está começando. Então a ideia é que eu ensine sobre materiais, matérias para quem está começando básico, que não tem dinheiro para pagar e quem não quer gastar muito, né? Porque não adianta você comprar 1001 materiais, quando você começar a desenhar não conseguir resultado, você desiste, você vende tudo. Então aqui a ideia é você começar com um barato mesmo e adquirindo experiência e técnica, para depois a gente estar evoluindo para uma coisa mais desse nível assim, mais profissional, mais avançada, beleza? Espero que tenham curtido, comenta, curte, compartilhe e se inscreve no canal.